Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, estamos mais uma noite para nós orarmos juntos, para nós adorarmos a Deus juntos e aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, amém? Hoje, como você sabe, nós estamos continuando a sequência da semana daquilo que aconteceu com Jesus. Nós, domingo, falamos acerca da entrada triunfal de Jesus por Jerusalém. Ontem, falamos um pouco acerca daquilo que Jesus viveu. Quando ele volta para Jerusalém, no caminho, ele olha uma figueira, e ele olha para a figueira, e a figueira estava cheia de folhas. Porém, como estava com fome, ele procurou figo, e nada encontrou. E a reflexão de ontem foi: se Jesus te encontrar hoje, que frutos você vai apresentar a Ele? Mas hoje o texto continua, a história continua. E eu quero convidar você para estar conosco ainda nesse momento. Eu estou aguardando por você. Quero dar já uma boa noite para a irmã Cleusa, para a Mônica. Alguns irmãos já estão se conectando, irmão Rafael. Deus os abençoe, meu irmão. Você que está nos conectando nesse momento, vai aí falando para os seus amigos, vai aí conversando com o pessoal, vai avisando: olha, vamos lá, vamos orar junto comigo. Irmã Isabel, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua família. Você que está aí conosco, nos conectando. Irmãos, olha, o Antônio Marcos, a Tati, lá do Japão. Deus abençoe vocês. Oh, glória a Deus. Então hoje, meus irmãos, nós vamos estar dando sequência àquela palavra. Você sabe que Jesus entrou em Jerusalém domingo. Ontem ele foi para o templo. E do templo, ele no caminho viu aquela figueira. E você já viu que ele não achou nada naquela figueira. E hoje? O que Jesus fez hoje? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Você sabe o que Jesus fez hoje? Eu vou te contar hoje. Jesus foi andar de novo. Jesus era aquele que estava em todos os lugares, anunciando aquilo que era o reino de Deus. Então, isso era a missão de Jesus, porque ele veio para nos salvar. E essa era a missão do Senhor aqui nessa terra. E hoje, como é terça-feira, eu quero falar um pouquinho daquilo que Jesus passou na terça-feira, que antecede o final de semana onde foi a sua crucificação. Terça-feira, e nós vamos nos basear também no livro de Mateus, capítulo de número 21. Então, você que está aí já com a sua Bíblia na mão, né? Irmã Lúcia, irmã Lu, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Vários irmãos se conectando, irmã Valquíria, Deus abençoe, glória a Deus. Vamos se conectando aí, vamos chegando, né? Vamos chegando. E eu quero que você preste atenção nessa palavra de hoje, viu? Jesus, na terça-feira, você vai entender o que é que ele fez. Meus irmãos, Jesus não parava, Jesus não para. Jesus não para, ele é o guarda de Israel, ele é Deus poderoso. Terça-feira Jesus vai para o templo novamente e vai ensinar novamente no templo. Terça-feira Jesus está ali no templo falando, anunciando as profecias, lendo os papiros, lendo os textos, lendo tudo, olhando tudo. Nesse momento que ele está no texto, surge aquela história daquela viúva que apenas colocou duas moedas de oferta, onde todos aqueles fariseus, aqueles homens que estavam ali, né, olhando, viram que ela estava colocando apenas 2 moedas, e Jesus foi tão maravilhoso que ele falou assim: olha, essa sim colocou o seu tudo, o seu melhor. Então, Jesus na terça-feira viveu muitas coisas, inclusive ele vai fazer o sermão um dos principais sermões de Jesus, que é Lucas capítulo 24, onde ele fala dos finais dos tempos,
sermão escatológico fantástico, mas eu quero falar com você acerca de outra parábola que Jesus estava contando naquela terça-feira. Jesus estava falando acerca da parábola dos lavradores maus, Jesus estava falando acerca da parábola das bodas, mas uma parábola aqui chamou a minha atenção nessa noite, nessa manhã. E eu quero compartilhar com você essa palavra. É a parábola dos dois filhos. Isso nos faz lembrar até daquele pai do filho pródigo, né? Aqui nessa parábola, Deus representa o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Então, se você que está com a sua Bíblia aí na sua mão, você que está aí com a Bíblia na sua mão, pegue ela aí, já vamos fazer a leitura desse texto, né? Enquanto você se prepara. Sérgio, Deus abençoe. Márcia, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Vamos compartilhar esse texto então. A parábola dos dois filhos. Mateus capítulo 21, versículo de número 28. Você achou aí? Então acompanhe comigo. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Jesus vai perguntar no versículo de número 31, qual dos dois fez a vontade do Pai? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhes: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entraram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, que nessa noite a Tua palavra venha falar ao nosso íntimo. Mais que isso, Deus, que a Sua palavra venha prosperar dentro de nós, venha mudar a nossa vida, os nossos pensamentos. Por isso pedimos ao Senhor, renova o nosso entendimento, Senhor. Senhor, prepara o nosso coração para esta palavra. Nos transforma, porque a Tua palavra, Jesus, é poderosa. Tua palavra é a verdade. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Entra agora, Senhor, no coração de cada um dos Teus filhos que estão aqui conosco nesse momento. E revela, Senhor, o Teu querer para cada um de nós nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que é que Jesus está querendo dizer a respeito desta parábola? Note você que aqui está falando de um pai que tem 2 filhos. E o pai chega para o primeiro filho e diz: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E a resposta desse filho foi: Não, pai, eu não vou. Mas diz o texto que esse filho se arrependeu e depois ele foi. Na verdade, o entendimento aqui que Jesus estava querendo dizer naquele exato momento, quando ele estava proferindo esta parábola para aqueles que estavam ao seu redor, era que esse primeiro filho representava aqueles que estão no versículo de número 31, que eram os publicanos e as meretrizes.
A princípio nós não conseguimos entender, mas quem eram os publicanos e as meretrizes? Eram homens e mulheres, eram pessoas que eram como nós, eu e você. Sabia, conhecia, ouvia falar de Jesus, mas não seguia Jesus, não conhecia profundamente quem era. E vivia numa vida pecaminosa, errada, um coração sujo. Mas um dia eles ouviram um homem, e o versículo 32 é claro, João Batista. E esse homem, cuja mensagem era arrependei-vos, tocou o coração daqueles publicanos, daquelas meretrizes, daquele povo. E por tocar esse coração, aqueles corações, como tocou o nosso um dia, eles se arrependeram de tudo e se voltaram para Deus. Isso significa dizer que esse primeiro filho, a princípio ele disse não, como eu e você. Não, Jesus agora não, eu sou muito jovem. Não, Jesus agora não, eu estou curtindo a vida. Não, Jesus agora não, agora não. Eram as desculpas. Mas um dia a mensagem tocou. Arrependei-vos. Um dia o Senhor tocou. Arrependei-vos. E nós, eu e você, nós nos arrependemos de tudo aquilo que nós havíamos feito na nossa vida. E nos entregamos completamente ao Senhor. Como nós nos entregamos? Fazendo a vontade dEle. Por isso que o versículo de número 31, o próprio Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Note você que aqui João Batista representa a palavra. Lembra-se quando nós, pela primeira vez, nos sentimos tocados pela palavra? E aí, nesse momento, nós voltamos os nossos olhos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É isso que eu estou falando. Esse primeiro filho aqui representa aqueles que fizeram a vontade do Pai. Andavam errados, andavam no engano, andavam nas trevas, mas tiveram a sensibilidade de ouvir a palavra. E a palavra, como ela é poderosa, transformou a sua vida, a minha vida, a nossa vida. E hoje somos obedientes ao Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite que não há nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Não há nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Aliás, o próprio Senhor nos ensinou em sua oração, que está em Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A pergunta para nós hoje: você tem sido um filho obediente e tem feito a vontade do Pai? Eu e você, nós temos feito a vontade do Pai? Porque se nós fizermos a vontade do Pai, meus irmãos, nós estamos preparados para entrar no reino de Deus. Tem um texto que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Você tem feito a vontade do Pai? Nós temos feito a vontade do Pai? Eu aqui fico preocupado, porque nós temos vivido num estresse tão grande, numa correria tão grande. São tantas preocupações, tantas responsabilidades. E às vezes nós temos deixado de lado a vontade do Pai.
Esse primeiro grupo, esse primeiro filho, representa aquele que um dia disse não, mas depois ouviu a voz do Pai, ouviu a palavra e se arrependeu e se entregou completamente. Se entregou completamente. Eu quero dizer para você nessa noite, você só tem a ser abençoado quando você faz a vontade de Deus. Deus te abençoa poderosamente. Mas quando você não faz a vontade de Deus, quando você se coloca na posição deste segundo filho, porque Jesus está falando aqui nesta parábola que quando o pai pergunta para o segundo filho, diz o versículo 30, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Presta atenção nisso. Deus fala conosco de igual modo. Do mesmo jeito que Ele falou com você, Ele falou comigo e falou com qualquer outra pessoa. O amor de Deus, o zelo de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é igual para mim e para você. A diferença está entre eu obedecer e fazer a vontade dele ou não. Ou não. Este segundo filho está dizendo assim, ele disse, olha, eu vou, Senhor. Mas ele não foi. E está cheio de gente assim, vivendo de falar coisas agradáveis, mas enganar. Vivendo dizer que fez, mas não fez. Pare de se enganar. Eu vou, Senhor. E não foi. E Jesus aqui pergunta para aqueles que estão ao seu redor, qual é que fez a vontade do Pai? Quem fez a vontade do Pai? Quem? O primeiro filho ou o segundo filho? Infelizmente, este segundo filho retratam aquelas pessoas que podem até estar vivendo uma aparência de cristão, mas ainda dentro tem muitas coisas para serem tiradas. Pastor, você está sendo muito duro. Não. É verdade, tem muita gente ainda dentro de si que precisa tirar as coisas do mundo, porque ainda não conseguem fazer a vontade do Pai. Conseguem apenas fazer as suas próprias vontades para satisfazer os seus desejos, para viver do seu modo. Eu quero dizer para você nessa noite que não adianta nós termos aparência de crente, como aquela figueira que Jesus olhou e não tinha fruto. Jesus olha para as nossas decisões, para as nossas ações, para as nossas convicções que estão dentro do nosso coração, para a nossa fé, para o nosso crer. Por isso que ele vai dizer no final desse texto, desta parábola, no versículo 32, ele diz assim no final: porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes, ou seja, o primeiro filho, os que fizeram a vontade de Deus, o creram. Vós, porém, aqui ele está falando agora com o segundo filho, os desobedientes. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Hoje é terça-feira, Jesus proferiu essa parábola numa terça-feira. Foi no templo, foi em vários lugares, anunciou o Evangelho. Para mim e para você. Para nós pensarmos nisso nessa noite. Você tem feito a vontade do Pai? Não basta apenas você falar que vai fazer, mas não faz.
Não basta apenas você dizer assim, não, eu vou pegar firme, eu vou começar a buscar a Deus, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou... Olha, quando acabar esse tempo de ficar em casa que não pode ir para lugar nenhum, eu vou para a igreja. Será que você vai mesmo? Será? Porque aqueles que fazem a vontade do Pai vão. Hoje é terça-feira. Amanhã eu quero falar com você acerca daquilo que aconteceu na quarta-feira com Jesus. E Jesus tem um dia totalmente cheio. E eu quero falar para você que, muito provavelmente, na noite de quarta-feira, Jesus vai na casa de um fariseu, que ele é convidado para ir na casa de um fariseu. E ali entra uma mulher pecadora, que se prostra aos pés dele. Eu quero falar com você acerca disso amanhã. Esteja conosco amanhã, 7h30 da noite, em nome de Jesus. Quero convidar você agora para orar comigo. Vamos orar. Vamos orar, pedir para que Deus fale com você poderosamente e que você tenha força, coragem para fazer a vontade dEle. Faça a vontade de Deus, irmão. Faça. Você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Como Deus irá guardar, cuidar, zelar de você e da sua casa. Feche os teus olhos aí. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no Teu nome, Jesus, que nós oramos agora, Senhor, pedindo para que o Senhor venha colocar em nós, dentro de nós, esse desejo de sempre, Senhor, fazer a Tua vontade. Muitas vezes nós queremos satisfazer o nosso eu, a nossa própria vontade. Mas nessa noite o Senhor nos ensinou pela Tua palavra que é preciso fazer a Tua vontade, Senhor. É a Tua vontade, Deus, que traz as bênçãos para as nossas vidas. É lhe obedecendo, é cumprindo a Sua palavra. Senhor, nós não queremos ser filhos desobedientes, mas nós queremos ser filhos que se arrependam dos seus pecados e que façam a Tua vontade. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Que aqueles que estão ao nosso redor, aqui em nosso lar agora, também venham, Senhor, ser tocados pelo Teu Espírito. E que a partir de hoje também venham, Senhor, fazer a Tua vontade, porque é o melhor. E o Senhor tem coisas maravilhosas preparadas para cada um de nós. Tu és um Deus grande, Senhor. Tu és um Deus poderoso. O Senhor é um Deus que nos dá a paz, que excede todo entendimento, que vem com Sua alegria, que preenche todo o nosso ser. Ah, Senhor, quantas pessoas estão doentes e enfermas, ó Pai. Quantas pessoas estão sofrendo. Se elas fizerem a Tua vontade, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer grandes milagres em suas vidas. Eu convido você a se entregar ao Senhor nessa noite. Aceite Jesus como seu Salvador. Deixe Deus entrar aí dentro do teu coração. Seja um filho obediente. Ele está tocando o teu coração. Deixa Ele entrar aí dentro da sua casa hoje. Deixa Ele entrar aí dentro da sua família hoje. Que a sua casa seja uma casa que faça a vontade de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, somente o Senhor tem o poder para transformar esta casa, esta família, estas vidas, Senhor. Entra agora nesse lar, ó Pai, de uma forma poderosa, com Tua graça, com Teu grande amor, com a Tua misericórdia, Senhor.
e muda a história desta família, Senhor. Transforma esse casamento, Senhor. Eu lhe peço isso nessa noite, Jesus. E desde já, Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que Tu és um Deus fiel, um Deus maravilhoso. Graças te damos, Senhor. Amém. Amém, meu irmão? Convido você então para estar comigo nesta semana. Toda a semana que Jesus passou antes de sexta-feira ele ser crucificado. Amanhã eu quero contar para você o que aconteceu naquela noite de quarta-feira. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Amanhã às 7h30 estaremos juntos. Eu espero por você. Enquanto isso, ore, adore e busque ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, que o Senhor nos ajude e faça a vontade dEle, em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz. Deus te abençoe.